chegar aqui para falar para vocês que vocês deveriam estar usando inteligência artificial, que é a tendência do mercado e que todas as empresas deveriam usar, é praticamente pleonasmo. Todo mundo está falando disso o tempo todo. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês é a minha visão como consultor, que converso com vários empresários e estou vendo vários deles chegando até mim perguntando: Carlos, eu preciso que o meu time use inteligência artificial. Como eu faço? E muitos deles vão lá e compram licenças, principalmente do cloud, que é o principal assunto dessa nossa conversa, compram licenças da Anthropic, do cloud, e dão para o seu time e falam: usem. Só que quando eu chego para esse empresário, ele fala: Carlos, me ajuda a usar melhor isso, ajuda o meu time, coloca os consultores para treinar meu time. Eu pergunto: mas o que você espera que seja feito? Mais velocidade na operação no dia a dia? Você espera ter essas bases conectadas ao seu ambiente de dados para você fazer perguntas? Você quer que os seus gestores usem para fazer relatórios mais consistentes? Ou que seu time tático use para tarefas repetitivas como uma conciliação bancária e coisa do tipo? E normalmente, quando eu faço essa pergunta, o empresário para, pensa e fala: não sei, eu preciso que eles usem. Então assim, as pessoas ainda não entenderam toda a estrutura das ferramentas e já estão querendo implantar isso de forma sistêmica. E toda vez que eu chego nos departamentos e começo a perguntar: sabe para que serve o cowork? Sabe para que serve o chat? Sabe para que serve o coach? As pessoas não sabem claramente. Então eu decidi parar um pouco com os vídeos técnicos e voltar a um vídeo básico de o que é cada uma dessas ferramentas e quando usar cada uma delas. Porque eu vi que muita gente não sabe. E passando por esse vídeo, mesmo de forma bem detalhada e bem inicial, eu acredito que vai ajudar muita gente que já conhece as ferramentas para ter mais segurança de quando usar cada uma delas e também para aquelas pessoas que estão começando a usar entenderem para que serve cada ferramenta e entender o todo desse ecossistema que é entregue para os profissionais, sem eles terem capacidade de usar de forma clara. Sem mais delongas, bora para esse vídeo que ele vai ser bem técnico e bem pontual. Só não se esquece de curtir, compartilhar, marcar o sininho para ser notificado. Não se esquece também de dar aquela moral nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o resultado e resultado em foco em todas as redes. E tem gente me falando que o YouTube tá como se ele tivesse desinscrevendo as pessoas automaticamente de alguns canais. Então dá uma olhada se você ainda é inscrito. Se não é, se inscreve. Se já é inscrito, confere para garantir que você ainda está inscrito e ajuda o nosso canal a crescer. Primeira coisa é vocês entenderem o que é cada uma das ferramentas que existe aqui dentro. O que a gente precisa entender? Existem 3 ferramentas básicas: chat, cowork e coach. Cada uma delas com uma função. Cada uma deve ser usada em um momento e de uma certa forma. Se não fosse, não teria 3 ferramentas dentro do sistema, né? Mas antes da gente olhar para isso, a gente precisa entender que essas ferramentas rodam uma LLM por trás. Cada uma delas tem uma estrutura para te apoiar, mas elas rodam um LLM. E quais são as LLMs que estão disponíveis? Quando você entra aqui na tela do Cloud, na primeira tela, você tem aqui algumas opções: o Fables, o Opus, o Sonnet, o Haiku. E você tem a opção de mudar o nível dele, o esforço. Se você coloca no esforço máximo da ferramenta e coloca, por exemplo, o Fable, que é uma ferramenta muito mais robusta, mais estruturada e mais pesada, você vai consumir seus créditos muito rápido. E às vezes você quer uma coisa muito simples, uma conciliação bancária, que o próprio Haiku faria num esforço mínimo, gastando um pouco mais de tempo. Você pode usar um agendamento. Então, a gente tem aqui os modelos. Cada modelo é literalmente em ordem crescente. O mais básico, o mediano, o que até por outro dia mesmo era um dos mais renomados no mercado, que é o Opus, e o Fables, que agora é aquele que estava proibido, entrou na hype, mas realmente é muito bom, principalmente para tarefas internas. Então você tem os modelos de LLM, todos da Anthropic, que você precisa entender que serão usados dentro destas ferramentas aqui, e você pode escolher cada um deles. Agora, quando usar cada uma das ferramentas? Vamos começar pelo chat. A ideia do chat, que é essa tela aqui, é você usar quando você vai pedir tarefas sequenciais, uma de cada vez, explicando para ele tudo o que você quer. É uma ferramenta de pesquisa, de conversa, de planejamento. Para planejamento eu acho ela muito importante. Como que eu falo dessa ferramenta? Eu uso ela em questões mais básicas do dia a dia. Mais para conversa, para planejamento e principalmente se eu estiver pedindo coisas sequenciais. Mas mais para frente a gente vai explicar um pouco mais. Ela tem a tela de pergunta. Você pode trazer algumas coisas aqui como skills, como ferramentas para ela te apoiar.
ela também vai gerar, por exemplo, um Word, um arquivo para você fazer download, mas você tem que ficar subindo o arquivo e fazendo download. Quando você trabalha no Cowork, já é uma ferramenta que trabalha dentro da sua máquina. E agora aqui no Cloud, ela está junto com o chat. Então você clica aqui e você pode pedir para ele fazer as coisas dentro da sua máquina. Inclusive você pode colocar aqui nas pastas, escolher a pasta que você quer, que ele vai trabalhar dentro daquela máquina, inclusive acionando uma máquina virtual do seu computador. Então consome muito mais memória da sua máquina. E a gente tem o Code. O Code, ele é uma ferramenta que roda praticamente em DOS, aquele terminal antigo dos computadores. Por que disso? Quando você vai fazer um servidor, o servidor normalmente ele é feito em Linux. Por quê? Linux é muito mais leve por não ter interface gráfica. Então você precisa de menos memória para rodar muito mais coisas. Enquanto o Windows tem interface gráfica, tem muito menu, tem muita cor, é mais pesado de rodar. O Code é exatamente isso. É uma versão do Cloud que trabalha dentro do seu terminal através de linha de comando que torna muito mais leve e muito mais estruturado os acessos. Ele vai até qualquer subnível do seu computador desde que você permita. E essas permissões a gente vai falar daqui a pouco. Quando usar cada um desses? O chat, quando você tem tarefas recorrentes, sequenciais, tarefas únicas sequenciais. Cowork, quando você quer que ele trabalhe para você dentro da sua máquina com tarefas mais robustas, estruturadas e talvez de longo prazo. Já o Code é uma ferramenta que trabalha dentro do seu terminal, já vai um nível mais de máquina de conversa, uma linguagem de baixo nível e que te dá acesso a muito mais ferramentas ali no dia a dia dentro da sua máquina. E você pode ir até o final, você pode produzir uma ferramenta até, não é no mundo real, mas no mundo, como se ele estivesse indo até o nível de publicar uma ferramenta, um sistema, ou executar algo na sua máquina num nível muito mais baixo dentro do código. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa, não tem um menu no Windows ou no iOS igual eu uso do Mac. Mas se você vai por dentro do código, você pode acessar coisas que não tem menus claros para serem feitos. Então, por exemplo, se você quer fazer um bloqueio no SharePoint, dependendo do bloqueio, você só faz ele pelo Microsoft Graph, que é o terminal da Microsoft. Não tem um menu, não tem um botão, mas você pode mandar um código pedindo para executar algo. Então, de forma básica, chat, quando você quer fazer coisas estruturadas, mas sequenciais e tarefas únicas, pedidos curtos. Cowork, quando você quer que ele trabalhe para você. E Code, quando você quer que ele vá mais fundo dentro da sua máquina, em ferramentas, em soluções mais robustas, mais codificáveis, tá? Inclusive, por exemplo, fazer um sistema. Ele não vai ter um menu para fazer um sistema, mas ele pode ir configurando o sistema, instalando as coisas diretamente pelo terminal. Então, agora que a gente entendeu o básico, vamos entender cada uma delas. Chat, igual eu comentei, conversas. O que é? Bater papo, conversar. E essas conversas não são simples. Podem ser dúvidas. Você pode estar querendo fazer um planejamento, você pode querer gerar um arquivo, porém você quer que ele gere uma versão do arquivo para você sem editar na sua máquina. Você pode estar querendo construir uma ferramenta e enxergar ela ali dentro do chat, só que você vai perguntar etapa por etapa dessa conversa. Ou seja, são tarefas únicas e sequenciais. Então primeiro eu vou pedir para ele, analise o relatório. Aí eu vou enviar um relatório para ele. Numa segunda fase, eu vou virar para ele e falar, por exemplo, analise o relatório. O que eu estou enviando? Relatórios. Eu estou enviando o extrato bancário e o relatório do RP. Quando eu faço isso, ele vai gerar um relatório e eu vou solicitar, apresente um laudo. Depois disso, aí sim eu vou fazer o download do laudo, se eu aprovar ele. Então, vocês entenderam que são tarefas sequenciais e únicas que eu vou pedindo? Você pode mandar todas? Pode, mas ele vai executar uma de cada vez. Quando você fala do Cowork, você pode pedir uma demanda dessa mais complexa. No lugar de você fazer só uma dúvida, você vai criar uma rotina. E essa rotina vai ter um agente de conciliação. E esse agente de conciliação, ele vai ter skills para PDF e ele vai ter uma skill para o relatório do RM da TOTOS. Então, eu posso ter uma demanda complexa aqui que eu vou precisar de várias etapas. Então, no lugar de eu ir lá e pedir ele simplesmente enviar um relatório, eu vou falar o seguinte: colete os dados na pasta X que eu te enviei. Faça uma análise dos arquivos que eu te mandei 12 arquivos, por exemplo, de uma conciliação anual, 12 arquivos do banco, e te mandei 12 arquivos do meu RP. Ou melhor, mandei um arquivo. E agora eu quero que ele crie uma análise. Primeiro eu quero que ele consolide os dados, crie um arquivo
único no Excel. Eu posso pedir para ele trabalhe com fórmulas. Vou pedir para ele usar somente fórmulas e, por exemplo, o Power Query. Então, eu posso pedir para ele uma tarefa muito mais complexa e repetitiva. E eu quero que ele gere para mim um relatório. E envie por envio. Se eu tiver colocado o MCP, por exemplo, ele pode me enviar. Ou se eu tiver colocado basicamente um conector, por exemplo, com uma base de dados, uma base de e-mail. Ele requer o quê? Ele requer o uso de atividades mais complexas, com várias etapas, que ele vai trabalhando em conjunto. E, principalmente, ele conecta diretamente a uma pasta da sua máquina, porque ele é uma máquina virtual. Então, ele vai ficar executando as coisas como se ele fosse o Windows. Ou seja, basicamente, ele é um colega de trabalho. Então, quando a gente começa a entender esse cenário aqui, essas estruturas, a gente vai entendendo que esse cara é muito mais para um planejamento, tarefas rápidas e análise que eu quero fazer agora, e o Cowork muito mais para tarefas complexas, estruturadas, mais longas e principalmente recorrentes. Porém, quando você fala de tarefas recorrentes, o Code também já vem com uma base muito forte. Por quê? O Code ele é muito mais técnico. Então, se eu venho aqui e abro esse Microsoft Code, eu posso começar a conversar com ele de forma muito mais técnica aqui dentro. E ele vai executar dentro do meu terminal. Então eu posso... Só que aqui eu estou em artefatos, tá? Desculpa, só voltar aqui em nova sessão. Eu posso vir aqui dentro, falar que eu quero fazer, por exemplo, um teste ao vivo aqui com vocês. E eu posso começar a mandar mensagens aqui. Inclusive, eu tenho a forma de escolher algumas ferramentas aqui que eu posso usar, adicionar algumas questões de acesso, uma pasta, um conector, por exemplo, de alguma outra ferramenta igual uso, o MCP, para que ele possa usar isso de forma mais estruturada. Então o Code, para que ele serve? O Code serve principalmente quando você quer um processamento mais pesado, igual eu expliquei. Por ele não ter plataforma gráfica, interface gráfica, ele vai trabalhar no Windows a um nível de terminal. Duas vantagens principais. Um sistema ele é todo feito em código. Se você quer bloquear um sistema, por exemplo, eu quero bloquear um acesso. Se eu quero bloquear um acesso, talvez eu precise de um recurso, de um menu para ir lá e clicar e bloquear. Só que pelo código, eu posso ir lá na estrutura do código aonde é permitido e colocar um não, simplesmente, tirar uma permissão. Então eu posso bloquear acesso de forma muito mais fácil. Até mesmo se não tiver um menu para executar isso. Outra coisa, é muito leve. É muito mais leve você trabalhar no terminal que não tem interface gráfica, só tem código, que é basicamente o texto que as IAs já rodam. Então é muito mais fácil. E ele também te permite ir até o final. Como ele tem um acesso restrito à sua máquina e não depende de menu, ele pode instalar, pode desenvolver, pode publicar localmente, ou se você tiver o caminho, por exemplo, de uma VPS ou de uma hospedagem, você pode fazer diretamente nele. Então, ele te dá uma estrutura muito mais robusta. Se você quer trabalhar em algo mais de código, mais pesado, fugindo dos menus que o Windows oferece, você pode trabalhar com Code. Não quero tanto, eu só quero que ele faça várias coisas ao mesmo tempo, analise vários arquivos e me dê uma resposta. Cowork. Eu só quero conversar e planejar. O chat. Então, basicamente, cada uma dessas ferramentas tem uma possibilidade diferente. E se eu quiser automatizar algo? Se você quiser automatizar algo, você vai produzir um software ou vai criar uma ferramenta de automação como a N8N, que tem muitos nós, tem muita estrutura e você pode montar da forma que você bem desejar e é fácil de dar manutenção. Agora, se você quer fazer pequenas automações mais simples, o que você precisa pensar? Você precisa automatizar alguma sequência. Então você quer que toda vez que caia numa pasta uma conciliação bancária, ele execute ela. Ótimo. Qual que é o gatilho? É quando o documento entra na pasta? É uma vez por semana? Qual que é o processo que eu quero que ele faça? Ele vai pegar esse documento com esse e vai usar? Qual o resultado que eu espero? Um relatório de todos os dias que tiveram falhas e o que possivelmente, se a falha está de um lado porque não tem no extrato e tem no sistema, ou tem no sistema e não tem no extrato, qual é a realidade disso? Além disso, ele pode te dar uma visão muito clara de quais são os valores mais altos e algo do tipo. Ele pode te mostrar quais são os valores mais altos daquela conciliação, onde tem mais impacto. E você deveria pedir uma periodicidade, ou seja, toda sexta, todo mês. Existe uma ferramenta dentro do Cloud para fazer isso. Quando você está aqui nas ferramentas tradicionais, você pode usar essa ferramenta de programado. O que ela é? Ela pode criar tarefas agendadas, igual tem feito muito em cliente. Eu crio uma skill de conciliação,
Crie um agente conciliador que ele vai analisar os dois relatórios do banco, escolher a skill melhor, se a skill é do Banco do Brasil, se a skill é do Santander, se a skill é de quando tem ou não, por exemplo, uma aplicação automática, e ele vai fazendo ele escolhe qual que é a skill e faz a conciliação semanalmente, tipo na sexta-feira à noite, porque ele entrega na segunda, que é uma conciliação um pouco mais pesada. O que as pessoas só têm que fazer? Salvar os relatórios na pasta. Então ela salva o extrato na pasta e o sistema salva automaticamente o extrato do sistema dentro de uma pasta. Na sexta-feira à noite ele roda, porque ele só tem a programação semanal, e na segunda-feira a pessoa só revisa. Então eu até aproveito melhor os tokens de sábado e domingo. Então, dependendo do cenário, você vai usar essas ferramentas de uma forma diferente. Mas é importante você entender o básico disso, que é chat, cowork e code. Eu quero produzir uma coisa mais robusta, um sistema, eu quero publicar, eu quero testar, talvez o code seja a melhor opção. Ele já vai instalar o banco de dados, já vai definir os recursos. Não, é uma execução de várias análises no arquivo do Excel. Cowork te resolve. Quero só planejar, o chat vai te resolver, que inclusive eles juntaram tudo num lugar só, tanto a Anthropic quanto a OpenAI, para que você possa usar mais no dia a dia e que fique muito mais fácil. Eu fiz esse vídeo um pouco mais curto, um pouco mais técnico, para ficar mais fácil de vocês acompanharem e tomar a decisão se realmente você vai usar o cloud. Eu vou fazer um segundo vídeo muito parecido com esse, mais voltado para o ChatGPT, porque aí você vai conseguir comparar os dois. O Codex já tem todas essas ferramentas que são muito robustas e que podem te ajudar também no dia a dia. Mas defina qual a melhor ferramenta. Definiu? Saiba como usar cada um dos recursos que tem lá dentro para você aproveitar seus tokens, reduzir seu gasto e gerar muito mais resultado. Se você entendeu isso aqui, você pode definir agora aonde na sua equipe ou na sua empresa vale a pena encaixar isso. Será que é com um time técnico para fazer análises mais rápidas, por exemplo? Na Proestado praticamente todo mundo tem, porque eu quero que o consultor seja mais rápido, o RH seja mais rápido, o projeto seja mais rápido. Ou não, eu quero colocar na mão somente dos diretores, para que eles recebam as coisas, analisem e tomem decisão mais rápido. Depende da sua operação, depende daquilo que você quer. Uma coisa eu posso te garantir, tem que ter na sua empresa e tem várias formas de implantar e várias formas de fazer isso aqui realmente dar certo. Você só precisa escolher a melhor para o seu negócio, para a sua empresa ou para você indicar para o dono da sua empresa para que isso possa rodar mais rápido possível para você não ficar para trás, porque a sua concorrência já está usando. Eu agradeço, até o próximo vídeo, muito obrigado e não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e marca o sininho para ser notificado. Se você quiser que a gente te ajude a fazer isso na sua empresa, já sabe, entre em contato com a gente pelas redes sociais, ou pelo LinkedIn, ou pelo próprio site. Até nosso próximo vídeo.